Nessa aula, nós vamos usar o conhecimento que nós aprendemos na aula passada sobre string para resolver o exercício 4.6. E detalhe, vou fazer ele só no fluxograma. A implementação vai ficar por conta de vocês, beleza? Vamos lá? Queridões e queridonas, vamos resolver então o exercício 406? Vai ser tranquilo, só que eu vou passar ele somente em fluxograma para vocês, beleza? Vamos pegar lá o enunciado dele, ó. Eu já coloquei inclusive aqui no meu Arduino, mas na verdade eu vou usar como referência e nós vamos fazer só o fluxograma como eu já havia dito, né? Então olha lá, ó. O programinha é bem simples, é para pegar o texto do terminal e enviar esse texto para o display. Então a princípio vamos abrir a porta serial, digitar um texto e esse texto tem que aparecer lá no display, molezinha, né? Olha lá, e nós vamos usar, claro, string para fazer toda a manipulação aqui, né? Então vamos lá, vamos usar string. Nós vamos receber o texto, ele pede aqui para declarar duas strings de 16 bytes, né? E cada uma delas corresponde a uma linha do terminal. Então nós vamos receber até, ó, aqui, ó, uma terceira string de 32 bytes para receber todo o texto do terminal. Então no terminal não pode passar de 32 bytes, senão não vai caber no display. Então a gente vai ter que testar o tamanho da string. Se ela tiver mais de 32, a gente vai sinalizar uma mensagem de erro, né? Aí diz aqui o padrão, né? Montar o display. Aqui os comandos que nós vamos usar, que é o serial available, o serial read, o lcd print, if, while, for, praticamente nós vamos usar tudo, né? Aqui ele tem o mesmo texto do primeiro exercício, do 405, né, que vai lá dizer que da parte básica, dizendo que string é uma cadeia de caracteres e que é tratado igual como vetor, né? Quando declaramos uma string em minúsculo e maiúsculo, que se refere-se ao objeto. Declaração da variável string vai nome, tamanho e a forma de declaração, que vocês já viram no exercício passado. Nós temos aqui também que na linguagem C as aspas simples e as aspas duplas, né, para separar caractere da frase. E toda string termina com caractere ASCII 0, que é igual ao caractere nulo, que é o mesmo do contra barra 0, né? Que não está escrito aqui, mas eu poderia colocar aqui que é o contra barra 0. Perfeito. Aí aqui para a resolução dos exercícios tem algumas dicas específicas aqui, tá? Então diz lá, ó, receber o caractere na porta serial e guardar uma string na posição 0. Então a gente vai usar uma string auxiliar para ir guardando esse caractere, principalmente porque nós precisamos testar se ele é alfanumérico ou não, né? E então ele vai ficar aí na posição 0. Depois testar se esse caractere é alfanumérico e descartar. Se não for, descartar, sinalizar o erro e recomeçar a coleta. Então você veja, se vier algum caractere estranho, digitar por exemplo uma pontuação, um caractere que não seja alfanumérico, ele vai descartar tudo, dar uma mensagem de erro e voltar para o terminal pedindo um novo dado, não é isso? Então presta atenção nesse detalhe aqui. Aqui, ó, se a primeira letra, ele diz aqui, ó, a primeira letra deve ser maiúscula, é uma afirmação. Se não for, converter para maiúsculo. Se for número, ignorar a conversão. Então, se você colocar, por exemplo, começando com A minúsculo e mandar uma frase lá com vários outros caracteres, você tem que testar se esse primeiro caractere é minúsculo e se for, você deve converter ele para maiúsculo. A gente já viu que tem funçãozinha para isso, você consegue testar e depois fazer a conversão, bem tranquilo, né? Se for um número, começar por exemplo 1 e o resto daí, beleza, o 1 pode ficar lá, você não pode ignorar essa situação. Daí tem aqui, ó, para apresentar o texto no display, dividir a string recebida em 2 e 16 caracteres e escrever cada uma numa linha do terminal. Beleza? Já falamos várias vezes. E o último caractere recebido pelo terminal deverá ser um /n, né? Que seria o new line ou enter, né?
indicando uma nova linha ou enter, beleza. Então você no final tem que colocar isso. Lá no terminal, quando você digitar a linha, que você colocar o enviar, ele tem uma opção lá que você marca para ele dar uma nova linha, né? Então você tem que marcar aquela opção de new line lá para ele poder assimilar. Então o programa ele vai ficar fazendo a leitura daquela string, né, ou aguardando ela chegar até o momento que você recebeu um /n ou que ele atingir 32 caracteres, que quando seria o estouro de buffer, né? Então seria basicamente essa a situação. E aqui a string, então nós vamos ter que fazer. O programa vocês vão desenvolver ele sozinho. Mas para vocês não dizerem que eu sou malvadão, nós vamos lá no draw.io fazer o fluxograma desse cara aqui, né? www.draw.io. Beleza, no Google Drive. Eita. Novo diagrama. Basic, blank. Daí aqui eu vou colocar como exercício. Zero meia strings. Aí eu vou dar um create. No root não, eu tenho uma pasta específica para isso. De robótica, fluxogramas, deu início aqui do programa, não é isso? Início, que seria lá o void loop, né? A primeira coisa que eu vou testar é se tem algum caractere na porta serial. Vocês lembram qual que é o comando que usa para fazer isso? É o serial available, né? Então você vai dar lá um if serial available. E aí tem duas possibilidades, né? Se ele for maior do que 0, é sinal porque tem algum caractere, que o serial available retorna o número de caracteres que estão no buffer da porta serial. Lembram disso, né? Lá do capítulo 3. E aí existem duas situações, né? Ou tem ou não tem. E aqui sim, opa, se tem algum dado na porta serial, aí nós vamos fazer o que? Vocês lembram como é que faz? A gente pega e vai fazer a leitura do caractere por caractere. Olha lá, faz a leitura do dado do caractere na string, não é isso? Olha lá. Peguei, fiz um serial read e joguei dentro da string. Beleza. Daí agora nós vamos fazer um teste desse caractere aqui para ver se ele está em condições, né? Então você vai fazer o seguinte, ó, você vai testar se ele é alfa. Então aí qual que é o primeiro teste que eu tenho que fazer aqui, ó? Se for alfa, se não for alfanumérico, vamos dizer aqui, ó, que seja que dê um não aqui, né? Deixa eu trazer até mais para cá porque eu já vou descartar agora, né? Então veja lá, é alfanumérico. Aí se a resposta for não, a gente vai ter aqui, ó, a mensagem de erro e reinicia o programa. Não é isso? Você vai ter que dar uma mensagem de erro, zerar os buffers, fazer toda a tratativa que for necessária. E se não for aqui, né? Isso daqui é se não for alfanumérico. Se ele for alfanumérico, beleza, ele passa já lembrando que ele vai estar aqui numa posição de string, então você vai testar se essa posição de string é alfanumérica, né? Se ele não for alfanumérico, qual que é a outra condição que nós teríamos que fazer, ó? A primeira letra deve ser maiúscula. Se não for, tem que converter para maiúsculo, né? Só que beleza, isso a gente pode fazer lá no final.
Depois aqui, ó, para apresentar o texto no display, dividir a string recebida em duas strings e 16, tá? Isso é depois também. O último caractere recebido deverá ser um /n. Então, beleza. Então, eu tenho que testar se isso daqui é um /n também, né? Se for o fim da string, daí vai ser processado isso, né? Daí nós vamos fazer a tratativa aqui. Mas se não for o fim da string, eu tenho que pegar mais caractere, não é isso? Daí uma outra coisa aqui, né? Nós teríamos que testar se essa string já deu 32 caracteres, né? Tem que testar lá o strlen e ver se ela ficou maior do que 32. Se ela ficou maior do que 32, deu ruim, né? É um erro. Então aí, ó, passou de 32 caracteres. Aí aqui, ó, se der sim aqui, o que acontece, ó? Erro, né? Mensagem de erro e reinicia o programa. Está inválido, passou de 32. É um final de string? Teria que analisar se é um final. Se não for um final, né? Volta lá pegar mais um caractere. Daí volta aqui. Tem caractere na porta serial? Não. Se tiver, vê se guarda na string. Testa se é alfanumérico. Se não for, dá erro e recomeça o exercício. Se ele passar de 32, também dá erro e recomeça o exercício. Se ele é alfanumérico, não deu 32 caracteres ainda, né? Aqui é não. Ainda não deu 32 caracteres, então ainda está valendo, né? Aí você testa se ele é um final de string ou não é um final de string. Se não for final de string, então ele vai vir mais caractere ainda na porta serial. Tem que ficar lá esperando se vem. A hora que vem, bota na serial e etc. E vem vindo aqui para frente, né? Quando ele chega aqui, ó, tem um detalhe aqui, ó, string 0 serial read, testa, passou de 32 caracteres. Então, aí aqui nós temos que fazer um detalhe aqui, né? Guardar essa string dentro da variável eu já vou inclusive dizer o que você vai fazer aqui, que é concatenar ele. Você recebe o caractere, põe numa string, testa se ele é alfanumérico ou não. Se for alfanumérico, você vai concatenar ele numa outra string, que seria essa string de entrada. Pois é essa que você vai testar se ela é maior do que 32 caracteres. E depois aqui você pode testar se o caractere é fim de string ainda, né? Porque o fato de você concatenar ele não quer dizer que ele some de lá. É um fim de string? Sim, ó. Se der aqui sim, aí então quer dizer que nós temos o final da string aqui, não é isso? Daí aqui fica molezinha, né? Aí eu vou fazer um outro teste lógico aqui nela. Eu preciso saber se ela tem mais de 16 ou menos de 16. Se tiver mais de 16, tem que quebrar ela em duas partes. Se tiver menos de 16, cabe tudo numa única string. Aí aqui, vamos imaginar que não tem mais de 16 caracteres. Não tem mais de 16 caracteres, então passa para a string da linha 1. Aí aqui você vai ter que testar se o primeiro caractere, né, nós vamos ter que testar aqui se o primeiro caractere é maiúsculo. Lembra lá que ele pede para o primeiro caractere ser maiúsculo? Aqui, ó. Que tem lá o is lower ou is upper, né? Pode usar qualquer um dos dois, testa em minúsculo ou maiúsculo. A princípio poderia usar o is upper, né? Se ele for maiúsculo,
o que acontece aqui, ó, se o primeiro caractere é maiúsculo, se for sim, o que faz se for sim? Se a string está perfeita, né? Então você escreve a string no display, não é isso? E fim de programa. Sim, o primeiro caractere é maiúsculo. Se der não, o que acontece aqui? Se der não, converte para maiúsculo. Essa função que converte para maiúsculo é a toUpper, não é isso? Você faz um toUpper nele e já é. Fácil assim. E daqui ele vem para cá também, não é isso? Vem para cá. Então ele pode vir aqui se não for, se não passa no toUpper e depois já cai aqui de volta essa função aqui. Aqui é não, né? Se não for maiúsculo. Olha lá. Beleza? O que faltou aqui, né? Faltou para nós uma situação aqui, ó, se ele tiver mais de 16 caracteres, não é isso? Nós podemos copiar a quantidade de caracteres, né? Então você pode copiar só os 16 aqui, ó, né? Então aqui você faz uma cópia dos 16 primeiros caracteres para a string do display. Copia os 16 caracteres para string do display, ou melhor, para string da linha 1 do display, né? A 1 do display. Fechou. Depois aqui nós teríamos que fazer um outro esquema aqui, né? Nós teríamos que pegar o que sobrou da string. Então nós vamos fazer aqui, ó, string para o primeiro, daí agora eu preciso da segunda string, né? A segunda string, para remover ela, eu vou ter uma string lá com até 32 caracteres. Eu removi os 16, só que eu preciso saber quantos caracteres que sobraram. Então eu vou usar o strlen para ver o tamanho da string, tirar 16, que já foi para o primeiro, e eu vou contar a partir do 17º até o final da string, não é isso? Então aqui eu vou fazer um contador. Então vamos fazer aqui, ó, inicia um contador, né? Inicia um contador da posição 16, né? Porque o 15 seria a 16ª posição, o 16 seria a 17ª. Então aqui da posição 16 até strlen, que vai ser o tamanho da string, né? Daí eu vou saber se, por exemplo, tiver 17 caracteres, o strlen vai dar 17. Eu vou fazer uma única leitura. Então aqui eu inicio o contador da posição 16 até strlen. Daí aqui nós temos dentro do for, né? Isso aqui vai ser um for. Então daí aqui dentro do for eu vou fazer, eu vou concatenar a posição 17 na string da segunda linha do display, né? Então aqui eu vou fazer uma concatenar e depois no final do for o que tem? Ele testa se a condição foi atendida, não é isso? Se não chegou no final do contador, ele volta para cá, não é isso? Se não chegou no final do contador, não chegou. Se chegou, o que ele vai fazer? Escreve os dados no display.
Quanto tempo? Nossa, 32. Olha lá, molezinha, né? Então tá lá o nosso fluxograma. Deixa eu baixar mais um pouquinho. Certo? Olha lá. Inicia o loop, né? Testa se tem dado na porta serial. Se não tiver, ele fica esperando o dado. Quando tiver, ele vem aqui e faz a leitura do caractere, certo? Na serial read. Aí já ele vai jogar para uma string na posição 0. Essa string você vai testar se essa posição é alfanumérica. Se não for alfanumérico, for caractere gráfico, ponto, alguma outra coisa que não for número ou letra, ele já vai dar uma mensagem de erro e vai reiniciar o contador. Se for alfanumérico, ele cai aqui embaixo, né? Aqui vem um sim, né? Aqui, ó, sim. Aí ele vai concatenar a string numa string de entrada. Então você vai guardar isso numa string lá de 32 a 33 posições. Você guarda lá dentro daquela string. Guardou lá dentro da string, beleza, né? Aí você vai testar se essa string já tem 32 caracteres. Talvez tenha que colocá-la um pouco maior, né? Porque se passar de 32 para 33, lembrando ainda que tem o /0, então ela teria que ter pelo menos aí 34 caracteres, né? Aí se der o 33, o 33º, que não é um /n, aí pão, né? Mensagem de erro também, né? Passou de 32, ó, mensagem de erro e reinicia. Se não passou de 32, você vai testar se já é o /n. Se for o /n é porque acabou o input de dados, né? Se acabou o input de dados, ele vem para cá, ó. Então se der é um /n, sim, vem para cá. Se não for, fica lá esperando chegar, né? Então beleza, daí deu o /n, ele cai para cá. Aí ele vai testar lá, é maior que 16? Se não for maior do que 16, aí tá bem tranquilo de fazer, né? Você vai pegar a string, faz uma cópia ali da string de entrada dos 16 primeiros caracteres para a string da primeira linha e escreve a primeira linha no display. Daí, antes disso você testa se o primeiro caractere lá é maiúsculo, né? Se for maiúsculo, escreve no display, se não, você converte para maiúsculo. E daí pega e escreve as linhas no display e acabou o programa, volta lá para cima, né? Aqui daria para pôr uma mensagem aqui, né? Escreve string no display, aí aqui colocaria uma mensagem de final do programa, né? Poderia colocar aqui, ó, um complementinho aqui, né? Mensagem de concluído, e de reinício, se for o caso. Não é isso? Daqui ele sai para cá. Daí aqui nós temos uma outra situação, né? Você se tiver mais de 16 caracteres, daí nós vamos ter que fazer uma cópia dos 16 primeiros para parte aqui, iniciar o contador aí com strlen, né? Para ver o quanto que sobrou até chegar em 32, né? Você tira os 16, tem mais 16, então você tira os 16, põe na primeira linha, molezinha. Só que agora as outras você vai ter que passar um for para ir trazendo de uma em uma, porque senão você não vai conseguir fazer a cópia de um número específico de caractere a partir de um ponto, né? Nós não temos essa possibilidade. Então aí você vai rodar um forzinho aqui para tirar os outros números e colocar numa outra string. E a hora que acabou de contar todas as posições, você tem a segunda string também com todos os caracteres, né? E aqui tem um detalhe, né? Esse cara aqui nós temos que jogar aqui, né? Tem que testar se o primeiro caractere é maiúsculo, porque se não for maiúsculo, você tem que rodar aqui essa rotinazinha para arrumar o primeiro caractere. Depois de arrumar, ele cai aqui, daí escreve no display, dá a mensagem e boa. Simples, né? Agora é só colocar o código. Muito obrigado e até a próxima aula.